Então, voltando exatamente onde a gente parou, tá? A gente parou com o servidor com o DNS funcionando e o cliente conectado aqui bonitinho. Então, agora a gente vai para o passo seguinte, que é instalar o servidor de arquivos. A gente vai instalar, como a gente fez em sala, a gente vai instalar o Samba aqui. Então, no servidor, no gateway, apk samba. Sim, mas tem que clicar na janela, né? apk samba. Ele vai instalar. Tá? Com o Samba instalado, a gente vai configurar um local. Então, a ideia aqui é que a gente crie um repositório geral com permissão para os usuários autenticados escreverem e lerem, além de um diretório reservado para cada usuário, tá? Um diretório individual de cada usuário. Esse diretório geral a gente vai montar automaticamente no cliente, na hora do boot, e os diretórios individuais de usuário, cada usuário poderia mapear e montar individualmente. Tá? E como a gente está usando o Samba, a gente pode montar isso a partir da máquina Windows também. Então, a primeira coisa é escolher o lugar para guardar esses arquivos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um diretório, aqui tem um diretório chamado Media, CD-ROM, Flop, já tem uns diretórios aqui, eu vou criar mais um, que é o repositório. Esse repositório, a gente vai mudar o grupo dele para o grupo de users. Tá? O proprietário vai ser o grupo users, porque a gente vai criar os usuários e vai colocar todo mundo nesse grupo users. E vai dar permissão para o grupo escrever aqui. E eu vou mudar o modo desse diretório para 2770, né? chmod. O 770, vocês lembram da disciplina de SEO, o 2 aí na frente é o SGID, ele significa que as permissões, a propriedade de grupo dos objetos dentro do diretório, o grupo proprietário dos objetos dentro do diretório será o grupo proprietário do diretório. Então, como a gente já definiu que o grupo proprietário do diretório é users, todos os objetos criados dentro do diretório repositório serão do grupo users, além pertencerão ao grupo users e serão indicados, lá tem a indicação do usuário efetivamente que criou, tá? Beleza, a gente fez isso, então agora a gente tem aqui, ó, o repositório e você vai ver lá que ele tem um Szinho na permissão de grupo de execução do diretório, tá? Ótimo, tá? A configuração do Samba, ela está num etc barra smb, etc barra samba barra smb.conf. Esse diretório, de novo, ele já está com um bocado, esse arquivo, né, ele já está com um bocado de coisas, que é o modelo de configuração. Não quero, vamos jogar ele aqui para um old e vamos criar esse arquivo do zero de novo, smb.conf. Tá? O que é que a gente vai colocar aqui dentro? Né? Ele tem várias seções. Essas seções, elas são vou indicar o comportamento desse servidor. Então, uma seção que a gente tem é a global. Essa seção global, a gente indica a interface onde ele vai conectar, as informações sobre o servidor, se ele vai logar, onde vai logar, essas coisas todas, tá? A gente vai colocar aqui, né, que a gente vai escutar só na interface 92.6856 na rede 24, na 56024 e no loopback, tá? A gente vai colocar uma server string, que é o nome com que ele vai se apresentar do Samba na rede, quando você vai navegar no Windows Explorer e procurar lá os servidores, vai aparecer esse nome, tá? O server role, que é o papel dele, e aí envolve a ideia do domínio da rede Windows, que é um servidor primário, servidor de backup. A gente vai colocar ele como um standalone server, que é um servidor independente, tá? Os hosts que estão permitidos fazer conexão aqui, hosts allow, são os que começam com 192 e os que começam com 127. Tá? Aqui não é para colocar a identificação da rede. É string, ele vai fazer um match de string. Tá?
E botar aqui um max log size de 50 MB. Pronto. Isso aqui configura o servidor. A gente não compartilhou nada ainda, né? Vamos salvar esse... Ixi, salvei no lugar errado. Eu tenho que renomear aqui, eu botei uma vírgula no lugar. smb.conf para smb.conf. Pronto, agora. Para ver se esse arquivo está tudo ok de configuração, a gente faz um teste parm. Tá? Então ele está dizendo, ó, o serviço está ok, permitido, sem erro. Tá? Se a gente der um "-s" aqui, ele já faz configuração correta, não tem nenhum erro, tá? No arquivo de configuração. Então a gente já poderia subir esse cliente, esse servidor, e mapear. Só que a gente não tem nenhum usuário ainda configurado, tá? É importante entender que no Samba, as senhas de usuário, ele usa os usuários do sistema, mas as senhas são independentes das senhas de sistema. Tem forma de sincronizar essas senhas, tá? Nós vamos, por enquanto, fazer uma senha separada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar 3 usuários, Alice, Bob e Charlie, todos eles pertencentes ao grupo users, sem permissão de logar nessa máquina no servidor fisicamente. Ou seja, não vai poder fazer um SSH e logar aqui, tá? Mas ele vai poder conectar via Samba no servidor. Então a gente vai fazer aqui um add user, Alice, no grupo de users. O shell dela é um sbin no login, então ela não loga. A senha da Alice, tanto faz, o que a gente vai colocar aqui. O que vai valer é a senha do SMB. Então eu vou colocar 1, 2, 3. Deixa aqui. Alice, além da Alice, o Bob. Também 1, 2, 3. E add user, Charlie, -gzão users, -s, /sbin no login. Também 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Esses 3 usuários, eles têm conta no sistema com uma senha ativa. Quando eles logarem, eles vão para o shell, que é um no login, então eles não têm informação de que eles não podem logar ativamente no sistema. Só que essa senha, ela é a senha para o Linux. A gente precisa da senha para o Samba. Como a gente não ativou o sincronismo de senha, a gente precisa dizer qual é a senha smb password, tá, para a Alice. Senha da Alice. Eu vou botar Alice 123. Alice 123. Beleza. Passamos o mesmo para o Bob. Bob 123. Bob 123. Fazemos o mesmo para o Charlie. Charlie 123. Charlie 123. Pronto. A gente tem 3 usuários aqui com permissões pertencentes a esse grupo que poderiam logar. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar um compartilhamento para que esses usuários conectem. Tá? Esse compartilhamento vai ser aquele diretório mídia repositório que a gente criou. Então, eu vou, novamente, eu vou editar o smb.conf e aí eu vou criar aqui uma outra seção, que eu vou chamar geral, que vai ser o nome que o compartilhamento vai ter. Tá? Aqui eu vou dar o path, ou seja, qual é o caminho que eu estou compartilhando, é o mídia repositório. Ele é browsable, ou seja, ele vai aparecer na lista de compartilhamentos. Ele é writable, ele pode ser escrito por quem tiver permissão nele. Tá? Ele não é read-only. Essas opções elas acabam sendo exclusivas. Tá? Então, se eu colocar read-only no, se eu colocar writable, ele obrigatoriamente não é read-only. Tá? Se eu colocar read-only as, obrigatoriamente ele não writable. Tá? Mas tudo bem, a gente deixa aqui. Quem são os usuários que podem conectar aqui? São os usuários do grupo users. Tá? O arroba aqui vai indicar que é o grupo que pode conectar. Tá? E tudo o que for feito aqui, independente do usuário, se ele fosse de um outro grupo, se fosse permitido um outro grupo conectar,
a gente mesmo assim faria forçar que tudo fosse feito no grupo users, tá? Tudo fosse feito pelo grupo users. A máscara de criação dos arquivos, os arquivos vão ser criados com 660, né? E os diretórios, directory mask, a gente vai colocar com 771. Então, create mask, o proprietário, o grupo, lê e escreve, os outros não fazem nada, e diretório, proprietário e grupo, lê e escreve e entram, os outros só entram, tá? Mas não podem escrever no diretório. Pronto. Salva. Teste parme. Beleza, sem erro. Inclusive, você percebe como a gente colocou o read only no aqui, ele até suprimiu o writable lá da opção, porque eu poderia, não precisaria colocar, tá? Mas deixa aí. Tá feito bonitinho. Agora, a gente precisa iniciar esse serviço, né? Precisa colocar esse serviço para rodar e iniciar automaticamente. Então, mesmo esquema de todos os outros serviços. A gente vai ter que dar um RC update add samba para iniciar. E a gente vai dar um RC service samba start para subir o samba. Tá? Então, o samba está started, está rodando. Só confirmar que eu acho que eu não coloquei o diretório para log nele, né? Não coloquei. Mas ele já jogou aqui o diretório de login do samba. A gente já tem aqui mostrando que as coisas estão acontecendo, tá? Então, ótimo, a gente já tem esse arquivo. Se a gente viesse aqui no gerenciador de arquivos do Windows, por exemplo, e colocasse aqui o diretório /92685610, ele deveria aparecer aqui para gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Rede, net, lá, pronto, pedindo as credenciais. Tá? Então, Alice, senha, Alice 123. Tá aqui, apareceu o compartilhamento. Tá? O que a gente criar aqui dentro, criar um arquivo de texto, vai ficar aqui dentro do Media Repositório. Tá aqui, ó, novo documento de texto que a gente acabou de criar lá, apareceu aqui como pertencente a Alice do grupo Users. Tá? Porque foi a Alice que conectou para fazer isso. Tá? Então, ok, o nosso servidor Samba está funcionando. O que a gente precisa agora é fazer o cliente montar esse servidor, né, para poder armazenar as coisas aí que a gente queira. Então, como é que a gente vai fazer isso? No cliente, a gente não precisa instalar o Samba inteiro. A gente pode instalar só o Samba Client. Então, apk add Samba Client e o cifutils para a gente poder fazer a montagem. Cifutils. Tá? Instalou tudo bonitinho. E aí, como a gente vai fazer a montagem automática do diretório para todos os usuários da máquina cliente, eu vou colocar as credenciais num diretório que o root tem acesso, porque quando eu estiver dando o boot, quando a máquina estiver dando o boot, ela for montar o sistema de arquivo, ela vai ter que ir lá essas credenciais de algum lugar. Então eu vou guardar essas credenciais num diretório, num arquivo dentro do diretório da pasta do root, tá? A pasta do root está aqui. Eu vou criar um arquivo chamado .smb.alf. Dentro desse, eu não instalei, né? APK add nano, o cliente está sem nano. Pronto, agora já está. Então, o que vai ter aqui? User, quem é o user que vai conectar e qual é a senha desse user. Ah, mas eu vou deixar essa senha aberta em texto assim no arquivo? Vou. Né? Só que esse arquivo, a gente vai mudar as permissões dele, né? Ele está aqui ó, com a permissão para o root para todo mundo ler. A gente vai dar um chmod 0600 nesse arquivo. Tá? Chmod. Então agora, só o root pode ler esse arquivo.
não tem problema, ele está protegido, está tão seguro quanto uma chave pública de SSH que a gente coloque aqui. Tá? Eu preciso escolher um ponto de montagem, ou seja, um local onde, nesta máquina, eu vou montar o diretório remoto. Então, normalmente a gente faz isso dentro do mount, do diretório mount, que não tem nada. Eu vou criar um diretório chamado repositório aqui dentro. Tá? Então, esse diretório repositório é o que a gente vai montar. E a gente vai montar como? A gente vai fazer ele montar automático isso. Então, a gente vai ter que colocar lá no fstab. fstab, onde tem o sistema de arquivo que ele monta, a gente vai montar mais um sistema de arquivo aqui. Que é o quê? Como ele é remoto, 192.168.5610 e o nome do compartilhamento. Não é o nome do diretório, é o nome do compartilhamento. A gente chamou de geral. Tá? E aí segue a estratégia do fstab normal. Né? O primeiro é o ponto de montagem local, o segundo é desculpa, o primeiro é o nome do objeto, o segundo é o ponto de montagem local, o terceiro é o sistema de arquivo, quarto as opções, o quinto e o sexto lá. Então, esse diretório eu vou montar onde? No mount repositório. Qual é o sistema de arquivo? Não é ST4, não é ISO 9660, é CIFS. Tá? Quais são as permissões? Quais são as opcionais? As opções. A primeira e mais importante é o credentials, que é onde estão os arquivos, onde está o arquivo com as credenciais para fazer isso. Está lá no root.smb.alf. Tá? E aí a gente pode colocar outros, tá? Colocar os defaults, ou então a gente pode especificar algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que todo arquivo que for criado aqui vai ser 660, todo diretório que for criado aqui vai ser 0771. E o mais importante, eu preciso dizer que esse sistema de arquivo ele é um sistema de arquivo de rede, NetDev, porque senão, na hora do boot, ele vai acabar tentando montar isso antes da rede estar disponível, porque uma das primeiras coisas que ele faz é montar o sistema de arquivo. Depois ele vai montar a rede, depois ele vai ativar a rede. Se eu não disser isso, ele vai tentar montar sem rede e vai dar erro. Então eu preciso dizer que ele é um sistema de arquivo de rede. Quando ele mandar montar, ele vai ficar esperando a rede disponível, ele vai seguir a vida. Quando a rede estiver disponível, ele faz a montagem. Tá? Pronto. Salvar isso aqui. fstab. Então agora, dentro do repositório, não tem nada ainda. A gente não montou ele remotamente. Então, para a gente montar, mount-a, tá? Ele montou, deu um erro aqui. O que aconteceu? Que eu esqueci. Vamos ver o que ele deu aqui no Masters, The Mass. Ixi, NetDev, ele deu erro de NetDev. Não, no Barra fstab. Ah, sim, desculpa, faltaram os outros campos aqui, né? 00. 000. Esqueci a quinta e sexta coluna. Tá? Então agora sim, ele montou. Se a gente olhar aqui no diretório e mandar ver o que tem dentro do repositório, a gente vai ver que tem aquele new text document que a gente criou lá no servidor. Tá? Que a gente criou no Windows, armazenou no servidor e agora está montando nessa máquina Linux. Então, ótimo. Tá? Aparece aqui. Se a gente criar um outro arquivo aqui, tá? Ele vai aparecer como teste. Se a gente for lá no servidor, ele vai aparecer como tendo sido montado pela Alice, tá? Por quê? Porque a gente usou as credenciais da Alice para conectar. Então, tudo que for feito naquela máquina, nesse diretório, vai aparecer no servidor como tendo sido feito pela Alice, tá? Normal, dentro do previsto. Agora, como a gente colocou isso lá no fstab do cliente, se a gente rebootar aqui, ele vai montar automático. A gente não colocou nenhuma instrução explícita para ele não montar automático. Só como ele é um sistema de arquivo de rede, eu preciso ativar um serviço de netmount, dizendo para ele que, olha, você pode montar os serviços, os sistemas de arquivo de rede. Tá? Em algumas distribuições, Ubuntu, Debian, então, os serviços vêm ativo por padrão. No Alpine, não. Ele nem é instalado por padrão.
Na verdade, ele está instalado, mas ele não está ativo. Então, se a gente logar aqui e for lá no Mount Repositório, a gente vai ver que não está montado, não tem nada montado. Aí você vai dizer, mas não tinha feito não estava com opção para montar automático? Tava. Por que não montou? Porque o serviço de montagem de dispositivo de rede não está ativo. Então, eu preciso fazer um RC Update, add, netmount. Então, agora, o serviço de netmount, que é a montagem de sistemas de arquivo remotos, vai iniciar na hora do boot. Então, quando der boot, eu starto o netmount e aí eu consigo montar os dispositivos de rede. Tá? Vamos só fazer mais um teste, vou rebootar de novo, vamos ver se ele vai montar automático agora. Ele deve montar, né? Porque afinal, a gente fez o que tinha que ser feito. Vamos ver. Broadcast, blá, 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 blá. Inclusive, deve ter startado um outro serviço aqui. Aqui, ó. Apareceu aí. Penúltimo serviço que startou antes do SSH foi o Mounting Network File Systems. Agora os sistemas de arquivos estão montados. Boot 1, 2, 3, CD, Mount, repositório, tá lá os arquivos. Então o sistema está montadinho, certo? Então a parte do sistema de arquivos, da montagem do servidor está feita. Próximo passo, servidor HTTP com PHP, certo? Próximo vídeo tá vindo aí. Vamos lá, não desista. Força na peruca.